Voltamos aqui nos canais Fox Sports com Fox Sports Rádio. Agora uma informação que chega com Flávio Winick. Flávio Winick está com essa informação para passar aqui para a gente. Vamos saber qual é a informação do Flávio Winick. Pois não, Winick, um abraço para você, boa tarde. Grande abraço, amigos do Fox Sports Rádio. Olha a notícia importante que eu trago aqui com exclusividade em primeira mão. O Vasco pode ser despejado do CT onde vem treinando, em Vargem Grande, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, por falta de pagamento. Eu conversei com o dono do CT, o Evandro Ferreira, e segundo o empresário, existe uma dívida de mais de 660 mil referentes a 3 aluguéis vencidos e também a multas e correções de outros atrasos. O Vasco foi notificado na última quinta-feira, recebeu então um prazo de 15 dias para quitar essa dívida e poder continuar usando essas instalações. Eu conversei com o empresário, ele disse que procurou o presidente vascaíno, Alexandre Campelo, e não conseguiu ser recebido, não conseguiu ter contato com o presidente do Vasco. O contrato foi firmado do Vasco com o Clube Boa Vista, que sublocou esse centro de treinamento. Com o acordo que foi firmado, já existia, né, um acerto que caso o Vasco atrasasse 2 meses de aluguel, já teria que se retirar das instalações. Segundo o Evandro Ferreira, durante vários meses o Vasco atrasou esse pagamento, ele não procurou a justiça, mas na semana passada, quando foram completados 90 dias de atraso, ele não foi recebido pelo presidente vascaíno e procurou então seus direitos na justiça. O Vasco foi notificado então na última quinta-feira. Ontem, segunda-feira, o Vasco depositou cerca de 213 mil reais, uma parte dessa dívida. Só que não entrou em um acordo com o proprietário, que exige o pagamento integral dessa dívida. O prazo começou em 15 dias, com a notificação da última quinta-feira. Então, o Vasco tem mais 10 dias para pagar o restante dessa dívida, cerca de 450 mil reais, para não ser despejado, para não ter que se retirar das instalações. É um contrato de 3 anos. O Vasco começou a utilizar o CT de Vargem Pequena, para ser mais preciso, no início do ano passado, em fevereiro do ano passado. Um contrato de 3 anos que vai até o final de 2020 e que agora, portanto, está ameaçado. Essas informações eu conversei com o presidente, com o proprietário, o empresário Evandro Ferreira, que me passou essa dívida, esse problema do Vasco e essa ameaça. Se não pagar os 450 mil reais restantes dessa dívida, dentro de 10 dias, o Vasco vai ter que se retirar do CT onde ele vem trabalhando desde o ano passado. Muito obrigado, Winick, pelas informações. Eu lamento muito. O Vasco é uma marcha para frente e 2 para trás. Não consegue engatar uma segunda marcha para frente. É impressionante. Mas isso aí é uma herança que vem de décadas, né? Isso não acontece só com o Campelo. O Campelo, até pelo que a gente viu aí nessas matérias publicadas aí sobre o balanço do Vasco, ele está fazendo o que pode. Mas isso aí vem lá de trás. Isso vem lá de trás. Esse atraso aí, essa dívida é da gestão dele, né? 3 meses. Então, mas é aquela história do cobertor curto, entendeu? Talvez ele tenha elegido... Ele fez uma composição com o elenco de pagar o salário da CLT do Vasco é dramática, antes do jogo contra o Fluminense. E ele cumpriu. Era um acordo que ele tinha com os jogadores. Ele cumpriu. Agora tem esse acordo aí que precisa ser feito com o dono do terreno, no centro de treinamento, onde o Vasco... Mas ele poderia ter recebido o cara, hein, Pascoal? Diga. Com todo respeito ao Campelo, que deve ter seus méritos aí para ter se tornado presidente do Vasco, mas na boa, uma manchete como essa daí é uma mancha para a história do clube. Mesmo que o Vasco não seja despejado, mas correr o risco de receber uma notificação com uma ação de despejo, ou pelo menos uma notificação extrajudicial, é um negócio muito constrangedor para um clube do tamanho do Vasco. O Campelo, já que o proprietário procurou o presidente do Vasco,
Ele poderia ter se reunido com o cara, vamos fazer um acordo, vou pagar aqui em 3 parcelas o que eu estou te devendo, pago 200 agora, depois aí eu pago mais 200 e depois finalizo com mais 200 e tanto para dar o valor que o Vasco deve. É uma outra situação. Me dá um respiro, né? Óbvio, mas aí que tá, Pascoal. Recebe o cara, mostra a intenção em pagar, queira negociar. Agora deixar ir para a justiça, imagina se numa dessa o Vasco é despejado mesmo. É ridículo, Pascoal, ridículo. Eu acho